Bom dia, Mário. Bom dia, Renata. Bom dia, ouvintes da Rádio Cidade. Estamos, mais uma vez aqui na nossa coluna Educação na Cidade para falar um pouco sobre o papel dos senadores e senadoras sobre as eleições e como isso incide dentro da educação. É muito importante que nós saibamos que o senador, diferentemente do deputado estadual, ele não é um representante do povo propriamente, daquele que o elegeu. Ele é um representante do Estado. Quando a gente está falando do Estado, nós estamos falando da unidade da federação. Então, existe, por exemplo, em relação aos deputados federais, uma proporcionalidade. Quanto maior o número de eleitores de um determinado estado, maior a quantidade de deputados federais que representam esses eleitores. Então, a proporcionalidade, ela está diretamente vinculada à população, ao número de eleitores de um determinado local. Em relação aos senadores, não. Como o Brasil, tem unidades da federação e todas são da mesma importância do ponto de vista político, então o que nós vamos perceber é que nós temos a mesma quantidade de senadores por cada estado, que é essa unidade da federação. Então não importa se esse estado tem uma quantidade enorme de pessoas, como por exemplo o estado de São Paulo, ou uma quantidade muito pequena, como o estado do Amapá. Todos os estados da federação possuem 3 senadores. Assim como na Câmara Federal, também no Senado há a Comissão de Educação. O Senado tem uma série de comissões. Delas, a Comissão de Educação cuida daquilo que diz respeito à legislação educacional do nosso país, a reformas educacionais. E também essas comissões, elas têm um orçamento próprio. Quando a gente fala em emendas parlamentares, essas emendas parlamentares elas podem ser de autoria de cada senador, podem ser emendas de bancada, podem ser emendas de comissão, ou podem ser emendas de relatoria. De vez em quando a gente escuta falar em relatorias, fulano, tal, senador é relator de determinada comissão. Então, essas relatorias podem destinar também verbas para o setor educacional. Então, quando nós estamos falando dessa relação entre os senadores e senadoras que serão eleitos agora, nessa eleição de outubro, assim como com aqueles que já estão, porque é importante lembrar que agora nós só teremos renovação de 1/3 do Senado Federal. 2/3 continuam no Senado porque foram eleitos na eleição passada. O mandato do senador é diferente do mandato do deputado. O deputado federal, assim como o deputado estadual, ele só é deputado durante 4 anos. Os senadores não. Os senadores são senadores durante 8 anos. Então, a cada ciclo de 4 anos, se renova 2/3, ou seja, a substituição de 2 senadores por estado, ou 1/3 e a substituição de 1 senador por estado, que é o caso agora dessa eleição, onde a gente tem a substituição de apenas 1 senador. Então, esse senador que agora vai entrar por Pernambuco e por todos os estados da federação, é muito importante que eles tenham a pauta de educação entre as suas pautas. Para quê? Para que eles possam legislar bem, de acordo com os interesses da população brasileira, assim como eles possam trazer as verbas dessas emendas para os seus estados base, de forma a garantir uma verba complementar, a ampliação dessa rede de educação que esses estados estão. Então, mais uma vez, não custa lembrar, o legislativo, ele não faz as coisas acontecerem. Então, um senador, assim como um deputado, ele não vai fazer uma creche, ele não vai fazer uma escola, mas ele pode conseguir a verba para que o prefeito faça a creche, para que o governador de estado faça a escola. Ele pode garantir dinheiro para as melhorias relacionadas às questões da educação, como, por exemplo, a ampliação de laboratórios de informática, ou até a instalação de laboratórios onde não se tenha, a reforma de uma determinada escola ou creche, a ampliação do ensino técnico, ou seja, dá para fazer muita coisa quando há um compromisso do legislativo com a educação brasileira. Então a gente não pode esquecer que o nosso voto, ele tem um impacto muito grande no que diz respeito a tudo aquilo que diz respeito à educação no Brasil. Desde o currículo escolar, até a compra da merenda escolar, até a
os equipamentos que vão ser utilizados dentro das escolas. Então, mais uma vez, gente, não custa lembrar, voto consciente, voto com pessoas que de fato têm propostas. Então, no ambiente de tanta polarização política, vamos ouvir as propostas, porque ouvindo as propostas que nós vamos poder de fato cobrar desses nossos parlamentares eleitos. Bom voto aí em outubro e que todos tenham muita consciência daquilo que estão fazendo.